Hebreus, capítulo de número 10, verso 35 ao 39, e diz assim a palavra de Deus: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Meus amados, a palavra do Senhor fala sobre não rejeitar a vossa confiança. Isso tem a ver, meus amados, com não perder a firmeza. Tem a ver com não desistir da caminhada. Eu gosto de observar o detalhe que quando Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito, a princípio o faraó consentiu que o povo saísse. Mas o que aconteceu depois? Depois que o povo saiu, faraó reuniu seu exército. Faraó novamente investiu contra o povo de Deus, e o povo se viu em dificuldade. O que é que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a pessoa está lá no mundo, está lá fora, totalmente ao contrário do que diz a palavra de Deus. E Deus te traz para cá, te coloca num lugar de honra, você se alegra, mas nos dias de hoje nós podemos dizer que Faraó é Satanás. Ele tenta reaver aquilo que perdeu. Ele tenta novamente tirar o quê? Tirar a sua firmeza, tirar a sua confiança. E uma das coisas que ele faz, que ele é especialista em fazer, mostrar ao ser humano quão grande é a sua dificuldade. Enquanto que a palavra de Deus nos mostra que Ele é o Deus do impossível. A especialidade de Deus é o impossível. Ou seja, depois que você sai do mundo, o diabo ele tenta novamente, porque a Bíblia diz que o diabo ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, para destruir a vida das pessoas, para destruir a sua fé, para dizer que não tem jeito, para dizer que você é fracassado, para dizer que você não pode vencer. Mas uma coisa, meus amados, que o nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, e que isso, na verdade, envergonha Satanás. A Bíblia diz que tragada foi a morte na vitória. Onde está o teu aguilhão, a morte? Por quê, meus amados? Deus fez o quê? Deus poderia perfeitamente ter mandado um anjo, ou ele poderia destruir Satanás. Não há nada que Deus não possa fazer. Só que aprove a Deus, como diz a Bíblia, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E a grande vergonha de Satanás, para que ele seja derrotado, a humilhação dele, é que justamente Deus ele não se apresenta diretamente, mas ele constitui a você, que é humano, que é frágil, que é limitado, que aparentemente não tem condição, mas ele lhe capacita, ele dá condição de ser chamado filho de Deus e de ser mais do que vencedor no nome daquele que é Jesus Cristo. Veja bem, o homem que aparentemente é fraco, que não pode, que de si mesmo é incapaz, imagina só, o homem não tem a menor capacidade. A gente vê aqueles exemplos da Bíblia, quando Davi lutou contra o gigante Golias. Será que Golias não era mais forte fisicamente falando? Meus amados, não havia a mínima possibilidade, dentro do plano humano, de Davi vencer Golias. Mas isso serve de exemplo para nós hoje, para sabermos de que o poder é dele. É dele a vitória. Uns fazem menção de carros e cavalos, nós fazemos menção do nome do nosso Deus.
Tem gente que acha que um exército é muito forte, porém a Bíblia fala do nosso Deus como sendo o Senhor dos exércitos. E tem batalhas, meus amados, que nós temos que travar, que ninguém vê. É a pior batalha que existe para o ser humano, é aquela batalha invisível, pessoal, que o seu irmão do seu lado não vê, que a sua esposa não vê, que o seu filho não vê, que o seu patrão não vê, que o seu amigo mais íntimo não vê. Porque é uma batalha no mundo espiritual. Podemos dar um exemplo do jovem Geazi. Quando a casa foi cercada, ele estava com Eliseu. Diz a Bíblia que aquele jovem diz: ai meu Senhor, o que faremos? E o interessante é que o homem de Deus diz: ora, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Meus amados, como às vezes é difícil a gente entender que Deus é maior do que aquilo que se apresenta diante de nós. A Bíblia fala que quando Eliseu orou e abriu os olhos daquele jovem, ele viu os montes cheios de carros e cavalos de fogo. O exército celestial estava presente para combater. E da mesma forma na nossa vida, no dia de hoje, não é diferente. Mas às vezes, meus amados irmãos, porque aqui a palavra diz que não rejeiteis a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Esse galardão é a salvação, mas nós não podemos perder a confiança, porque o diabo ele tenta fazer isso, tirar a sua confiança, tirar a sua certeza, a sua convicção de que Deus está no negócio, de que Deus está no barco. A tempestade é grande, o vento é tremendo, mas Ele está no comando. Isso, meus amados irmãos, muitas vezes tem faltado para nós termos essa convicção de que Deus, Ele não vai deixar o barco afundar. Aqui a palavra de Deus diz também que um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Uma coisa que nós temos que ter certeza, que no momento certo, Deus vai mandar o socorro para nós. Às vezes a gente passa por prova, mas a Bíblia tem resposta para tudo. Meu Deus, será que agora? Será que eu vou sucumbir? Será que eu não posso mais? Mas a palavra de Deus diz também que fiel é o Senhor, que não vos deixará tentar, além do que podeis suportar, mas com a tentação mandará também o escape. A prova de Deus não é prova para matar, não é prova para destruir o crente, mas é prova para sarar, prova para te fazer mais forte, mais experiente, mais preparado para a obra de Deus. Esta convicção nós temos que ter nos nossos corações, porque o diabo ele tenta todos os dias tirar de nós a nossa confiança, mas a palavra de Deus diz aqui que um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Às vezes, meus amados irmãos, uma coisa que angustia o ser humano, a sensação de solidão, mesmo quando tem uma multidão do seu lado, mas você não vê ninguém, parece que tudo está ao contrário. Porém, a palavra do Senhor nos afirma e nos faz lembrar mais uma vez, que diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero dizer com isso que crente não é como cão sem dono, crente não está abandonado. A palavra de Deus diz que quando teu pai e tua mãe te desampararem, o Senhor te recolherá. O interessante, meus amados irmãos, a forma como Deus chama o homem e a forma como o mundo chama e considera o homem. Porque o mundo considera o homem pela sua condição financeira, pela posição social que ele ocupa, pela fama que ele tem. Porém, quando ele não tem nada, parece que perde o valor. As pessoas costumam dizer, existe até um adágio popular que diz que cada um vale o que tem. Porém, o nosso Deus, o que Ele tem na verdade é amor. E você, como diz a palavra de Deus, quando o seu pai e sua mãe te desampararem, o Senhor te recolherá. A forma como Deus chama é o seguinte: o mundo te chama quando você tem dinheiro para gastar, o mundo te chama quando você é famoso, mas Deus ele te chama mesmo quando você está caído lá na rua, mesmo quando você não tem valor para a sociedade. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, aquilo que não tem valor
para a sociedade, é aquilo que Deus veio e deu a sua vida, o seu sangue para resgatar e te colocar, como diz a palavra do Senhor, em lugar de príncipe. A Bíblia diz que Ele levanta o pobrezinho e o necessitado do monturo e o faz assentar-se entre os príncipes do lugar. E a Bíblia também, para quem acha, às vezes o crente se sente tão pequeno, mas Senhor, eu sou tão pobre, mas Senhor, eu não tenho nenhuma roupa digna para ir para a tua casa, Senhor, eu queria ter um pouco mais para adorar o Senhor. Porém, todas as coisas são dele. E se alguém acha que Deus precisa de presente de homem, não precisa. Ele quer, na realidade, que a sua vida esteja diante do altar. Eu gosto de dizer que Deus, Ele não aceita você pela metade. Tem gente que diz, mas Deus quer o coração, mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que teu corpo, alma e espírito sejam plenamente preservados para o dia da vinda do Senhor. Ah, meu Deus, mas eu tenho tão pouco, mas eu passo tanta necessidade. Mas eu quero provar na Bíblia que o crente mais simples, mais humilde que tiver aqui, ele é chique. Sabe por que é? Porque a Bíblia diz que vós sois sacerdócio real, nação santa e povo adquirido por Deus. Então, meus amados, ainda não aconteceu aquilo que Deus, a plenitude do plano de Deus na tua vida ainda não se cumpriu, mas a palavra de Deus diz, mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, e ele diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O crente não pode, meus amados irmãos, recuar, não pode parar, tem que continuar, mesmo com dificuldade. No livro do profeta Daniel, no capítulo 12, no verso 13 diz, tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Isso, meus amados irmãos, é profecia de Deus acerca da minha e da sua vida. Vai até o fim. Não adianta ser crente 10 anos. Não adianta, porque eu sou pastor. Não adianta ser um missionário importante. O que a Bíblia mostra é que tem, na verdade, que perseverar até o fim. Tem que fazer como diz a palavra de Deus, como Davi fala nos Salmos. Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós temos que nos sondar todos os dias e nos comparar com o prumo de Deus, que é a sua palavra. Se estiver em desconformidade com a palavra, tem que voltar. Sabe por quê? Porque a vida cristã, na verdade, é uma caminhada. E às vezes ela é longa. E eu gosto de dizer que o combustível para a viagem é a palavra de Deus. Por que é que tem crente que às vezes as pessoas até olham para ele, agora ele cai. Agora é o fim. Agora ele baixou a cara no chão. Agora não tem jeito. Aí a palavra de Deus, que está guardada no seu coração, fala mais alto, e ele lembra das promessas, e a Bíblia diz que fiel é o que prometeu, e ele se enche da graça do Senhor, e novamente ganha força, e continua caminhando. Os jovens cansam, os homens fortes eles se cansam, a Bíblia mostra que aquele que faz a vontade do Senhor, ele caminha e não se fatiga. Mas está difícil. Tá, mas eu continuo. E o grande segredo, a Bíblia dá acerca do pasto do gado. Nem é alvoroçado demais. E também não é aquele crente lesado. Mas é aquele crente que sempre está ali. A Bíblia diz, meus amados irmãos, resisti, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Resisti ao diabo, e Ele fugirá de vós. E o maior ato de resistência, tem gente que diz assim, mas eu não estou com vontade de ir para a igreja hoje, esse é o melhor dia de ir. Tem dia que você não vai, tem dia que parece que o Espírito Santo pega você pelo braço, você vai hoje. É verdade, meus amados irmãos. Mas eu digo para você, quando o crente, às vezes o crente ele está numa situação difícil, e ele chega diante do Senhor, e às vezes o mundo não percebe, mas Deus revigora a sua alma. Deus lhe dá força para mais um dia. Às vezes a gente se preocupa em ter força para ir o resto da vida. Tenha calma.
Crie força para caminhar mais um dia. Crie força para caminhar mais uma hora, porque o socorro de Deus vai chegar. E o crente, quando está fraco, que aparece, meu Deus, está pela misericórdia. Então, o que é que resta fazer? Um ato de resistência. Senhor, eu estou bem fraquinho, mas eu estou aqui. Às vezes a gente nem sequer tem uma palavra para dizer. Eu até lembro o último hino que foi entoado, que diz: Espírito Santo, ore por mim. Porque tem dia que você não tem condição de orar, não tem condição de falar, não tem condição de dizer nada. Você chega e faz só dizer: Jesus, eu estou aqui. Só isso. Porém, Deus tem a capacidade de interpretar, de saber o que você sente como ninguém, de saber o que se passa no seu coração, de fazer um tratamento na sua alma, de te remover do nosso coração as amarguras. E é isso, meus amados irmãos, que nos faz caminhar mais um dia. E dizer: Senhor, eu vou permanecer. Senhor, eu vou continuar. Por quê? Porque a promessa de Deus é bem clara. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vai ser salvo, vai ter o refrigério da parte do Senhor. O crente não vive para sempre em luta. Tem o momento do refrigério do Senhor, tem o momento da bênção, tem o momento que Deus se apresenta e diz: agora é comigo. Ah, mas eu não posso mais não. Mas você não pode mesmo não, meu filho. Nunca disse que você podia. Faz até eu lembrar quando o exército dos amonitas e moabitas, eles foram pelejar contra o rei Josafá. Diz a Bíblia que houve um grande temor do povo. E aquele homem de Deus tomou conselho com os anciãos, e ele ordenou cantores diante dos homens armados. E diz a Bíblia, o interessante, a palavra de Deus diz: nesta batalha não tereis que pelejar, apenas parai, estai de pé e vede a salvação do Senhor. Tem momentos, meus amados irmãos, que é desse jeito. Você já fez tudo, então apenas fica no teu canto e espera o tempo de Deus. Eu gosto de dizer que quando o crente não tem mais nada, Senhor, tudo falhou, mas o crente ainda tem uma coisa chamada promessa. E quem tem promessa, meus amados de Deus, tem a certeza de que vai se cumprir na sua vida. Senhor, mas será que eu posso? Aí a palavra de Deus fala conosco mais uma vez: aquele que em vós começou a obra é poderoso para terminar. Porque às vezes o sentimento de dúvida vem sobre nós: será que eu vou conseguir, Senhor? E o Espírito Santo de Deus, Ele nos dá a certeza, Ele nos dá a convicção. A palavra diz aqui: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O crente não pode se retirar facilmente da sua congregação, do seu lugar, porque aqui na verdade a igreja é o quê? É o campo de batalha. É aqui onde você vem buscar a bênção de Deus. É aqui onde você vem adorar. E diz que também que o justo, no momento anterior, que o justo viverá da fé. Meus amados, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que nós não podemos ver. Mas está difícil, eu não estou vendo, eu não estou vendo o horizonte, não estou vendo do outro lado. Mas é justamente isso, ser crente é acreditar no invisível. O crente às vezes ele é até taxado de louco. Eu vi a pastora falando aqui que tinha umas loucuras dela aqui, que o povo gostava, mas na verdade, se nós observarmos na Bíblia, diz que a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Em 1 Coríntios 1:21, diz que, visto que pela sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, aos olhos do mundo, aparentemente nós somos loucos mesmo. Se a gente começar a falar, quem é que vai acreditar que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia? Cientificamente impossível. Quem é que vai acreditar que Deus abriu o mar vermelho?
também ninguém acredita. Enfim, crer nesta salvação, crer no Senhor Jesus, é crer no impossível. Eu sei que às vezes é difícil, mas nós temos que ter, meus amados irmãos, a convicção de que o nosso Deus, Ele faz o impossível. Nos últimos tempos, a igreja do Senhor, eu tenho percebido que tem buscado, muitos templos de muitas denominações têm sido abertos, e eu vejo isso como a sede do povo pela palavra, aquilo que estava escrito pelo homem de Deus, que um dia haveria fome, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Eu tenho visto que esta sede tem tomado conta das pessoas, e é necessário, eu deixo nesta noite o meu conselho para cada um de vocês, que busquem o refúgio na palavra de Deus. Não é no homem, não é no pastor, não existe ninguém especial. Às vezes se cria uma expectativa sobre alguém, mas não se decepcione de forma nenhuma se você realmente tiver o seu compromisso com Deus. Eu vou para a igreja hoje porque o Espírito Santo de Deus está lá, que o Espírito Santo de Deus não perde nenhum culto, porque Ele tem a providência, porque Ele tem a provisão, porque Ele sabe o que eu estou passando. Esse tipo de sentimento que nós precisamos cultivar no nosso coração e ter a certeza de que Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas precisamos ter cuidado, porque o inimigo de nossas almas, ele está furioso. Ele quer fechar a igreja, ele quer criar inimizade entre os irmãos, ele quer realmente destruir uma coisa chamada unidade. E hoje, como é culto de família, na verdade, a unidade, ela começa, na verdade, na família. Porque o mundo é composto de países, de continentes, de países, de estados, de cidades, de bairros, de ruas e de famílias. O que é que eu quis dizer com isso? Que na realidade a família é a raiz. E é por isso que precisamos ser tratados pela palavra de Deus, para que a família ela cresça de forma saudável e termos a certeza de que Deus ele vai sempre nos surpreender. Vocês acreditam que Deus sempre surpreende a nós? Eu acho interessante o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, quando diz que Pedro e João estavam ali à porta do templo e alguém pediu esmola. E diz a Bíblia que o homem de Deus falou: não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o milagre, meus amados irmãos, aconteceu. Agora, onde está a grande surpresa de Deus? Se nós observarmos um mendigo que pede uma moeda, a vida dele está em torno da mesmice. Alguém vai lhe dar uma moeda, ele vai comprar um prato de comida, ele vai dormir na rua e tudo vai continuar do mesmo jeito. Porém, se nós observarmos o que aconteceu, quando aquele homem se aproximou de Pedro e João, a Bíblia mostra que ele foi curado, porque ele era um homem aleijado. O que é que eu vejo nisso? Deus deu àquele homem saúde. Deus deu àquele homem, agora que ele tinha saúde, condições de trabalhar. Se ele tem condições de trabalhar, ele tem condições de se sustentar. Se ele ganha o seu próprio recurso para a sua sobrevivência, ele passa a ter dignidade. Aquele homem esperava apenas uma esmola, porém, o Deus Todo-Poderoso surpreendeu ele, dando a ele muito mais do que ele pensava. Mas isso não nos surpreende, porque a palavra do Senhor diz que a medida do Senhor, ela é recalcada, sacudida e transbordando. Às vezes Deus nos abençoa e diz: ah, Senhor, mas eu não sabia que ia ser desse tanto. Mas a medida de Deus é diferente. Eu gosto de dizer que Deus não trabalha com mixaria. Deus não trabalha com coisa mesquinha, com coisa pequena, mas Ele trabalha com tudo aquilo que você tem. Porque é que a mulher
que tinha uma única moeda, colocou lá no depósito. E Jesus disse: em verdade, eu vos digo que ela deitou mais do que todos os outros. Meus amados, aquele momento não tinha a ver necessariamente, estritamente, com a parte material, mas significa colocar toda a sua vida, todo o seu ser, tudo que há em você, igual como eu volto a repetir, como disse o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. O que é que Deus quer de você? Ele quer tudo. Que a sua voz, o seu falar glorifique o Senhor, que os seus ouvidos estejam prontos para ouvir o que é bom, que o seu coração esteja pronto para meditar na palavra, que você tenha a disposição para estar na presença de Deus. É disso, meus amados irmãos, que eu estou falando. Deus, Ele nos surpreende. Quando nós achamos que algo não tem jeito, aí de repente Deus toma o cabo da nau, né? E Ele governa. E Ele diz que é assim, Ele diz que você pode. E a palavra de Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. E isso é no Senhor. Isso muitas vezes, meus amados irmãos, vem de uma forma tremenda nos nossos corações, porque a gente muitas vezes se abala espiritualmente, e nós precisamos todos os dias ouvir da parte de Deus que Ele é tremendo, que Ele é maravilhoso e que Ele pode todas as coisas. O meu desejo é que esta igreja continue adorando, continue buscando, num feriadão desse, onde muitos estão por aí no mundo, na farra, vivendo a sua vida dissolutamente. Eu digo para você que é glorioso que ainda existe um povo que está disposto a adorar a Deus. E eu digo mais: a casa do Senhor ainda tem lugar para a bênção, ainda existe espaço para a salvação, ainda tem espaço para a renovação. Deus ainda pode transformar, Deus ainda pode modificar, apesar do mundo de tratar o Evangelho hoje como uma mesmice, como algo que está sendo banalizado pela corrupção que muitos homens até introduzem no Evangelho, mas a palavra de Deus continua pura, imaculada, perfeita, capaz de perdoar, capaz de sarar, e a palavra de Deus é o que limpa. João capítulo 15, verso 3 diz que vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Muitas vezes nós ouvimos por aí tanta bobagem, piada, coisas que não convêm, e o homem às vezes até entra em depressão, em tristeza. Mas aí de repente Deus começa a te tratar com a palavra. E a palavra é tão tremenda, porque o mundo foi feito através dela. Deus foi falando e o mundo passou a existir. E se Deus disser na tua vida: haja bênção, quem é que pode impedir? E se Deus disser: acabou a tua prova, quem é que pode dizer o contrário? E se Deus disser: haja prosperidade financeira, se Ele é Deus da prata e Deus do ouro, quem é que pode impedir? Isso quer dizer, meus amados irmãos, que o nosso Deus, Ele tem poder para fazer todas as coisas. Agora nós temos que fazer, sabe o quê? Nos rendermos diante dEle. A palavra de Deus diz lá em Tiago 4:7: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O problema é que muitas vezes o homem, ao invés de resistir ao diabo, ele resiste à voz do Espírito. Ele resiste a Deus que está chamando. Ele resiste e desiste das promessas de Deus. Porque tem um detalhe: qual é o grande diferencial deste mundo e das coisas de Deus? A grande diferença, meus amados, é que neste mundo, tudo tem prazo de validade. Tudo tem prazo de validade. Ah, mas como aquele sujeito era famoso, acabou a fama. Como ele era rico, acabou o dinheiro. E um detalhe, eu sempre gosto de dizer: a morte, que é um inimigo terrível, de que muitos temem, ela não respeita você pela sua capacidade humana, ela não respeita posição social, ela não respeita homem porque é famoso, ela não quer saber quantos anos você tem. Quando ela chega, ela ceifa, ela tira tudo e não resta mais nada. Porém a palavra de Deus diz que aquele que faz a vontade do Senhor
permanece para sempre. Tem gente que acha que aproveitar a vida é viver 30 anos dissolutamente. Porém, viver a vida realmente é como diz o Senhor Jesus Cristo. A minha vida eu vos dou com abundância. A vida de Deus é abundância. E a abundância de vida não é 10 anos de vida, 20 anos de vida. Na verdade, é vida eterna que nunca acaba no céu com o Senhor. Esse é o grande diferencial. O mundo tem prazo de validade, tudo acaba. Porém, a promessa de Deus é diferente. É de que você um dia vai morar numa cidade celestial, num lugar maravilhoso, num lugar de bênção, num lugar prometido por Ele, para aquele que teme o nome do Senhor. Agora, para isso, precisa, meus amados irmãos, não esquecer desse detalhe. Precisa ter paciência. Lá do verso 36, porque necessitais de paciência, para depois de haver desfeito a vontade do Senhor, possais alcançar a promessa. Você está na vontade do Senhor? Continue, porque a promessa de Deus vai chegar. E o mundo vai passar, a sua concupiscência vai passar, todas as coisas vão passar, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele vai permanecer com você para sempre. E naquele grande dia, Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. É essa voz que nós queremos ouvir. Ver o nosso Deus, ouvir a sua voz e Ele dizendo: você está aprovado, agora acabou, agora não tem mais luta. Porque muitas vezes a luta nos desanima. Eu uma certa vez vi um irmão contando o testemunho de um pregador e eu achei muito interessante. Porque ele ia para uma viagem missionária em outro lugar, em outro país. E no avião que ele ia uma pessoa muito famosa, e um cantor famoso, muito importante. E ele, quando chegou lá, a população fez um alvoroço para receber aquele cantor. E ele conversou consigo mesmo, dizendo: Senhor, esse homem ímpio tem uma multidão para recebê-lo, e eu estou aqui, não sei nem direito para onde é que eu vou, não tem uma pessoa sequer para me receber. Ele falou isso com Deus no seu coração, e Deus falou com ele dizendo: meu filho, isso é porque você não chegou em casa ainda, mas quando chegar, a festa está preparada. Só que a palavra de Deus diz que a festa das bodas do Cordeiro, que será no céu, será tremenda. Então uma festa tremenda está sendo preparada para receber aquele que teme o nome do Senhor. E se nesta noite houver alguém que queira aceitar Jesus, a Bíblia também diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Uma outra coisa que precisamos ter consciência, que o homem muitas vezes acha que não precisa de Deus. Eu já tenho tudo. Mas cuidado que o seu tudo vai acabar. O tudo nesta noite, eu digo para você, é Jesus Cristo de Nazaré. Troque as coisas deste mundo, que são passageiras, pelas que são eternas, e aceite ao Senhor Jesus Cristo. Amém.